seja f uma função quadrática, f de x igual a x2 mais bx mais c, tal que f de 1 é maior que zero, f de 3 é menor que zero, f de 9 é menor que zero e f de 15 é maior que zero. Analise cada uma das afirmativas a seguir, classificando como verdadeira ou falsa. Então, a primeira observação aqui que nós vamos fazer é traçar um esboço do que seria. Bem, então a primeira providência necessária é tentar observar um esboço do que seja o gráfico dessa função. Então, para isso, eu vou desenhar aqui. Então, temos aqui o eixo das abscissas. E aí eu vou marcar os pontos cujas imagens foram fornecidas como sendo positivos ou negativos. E aí não vou me preocupar com a escala. Então, eu vou marcar aqui só uma questão de ordem. Então, dos 4 valores cujas imagens foram dadas como positivos ou negativos, nós temos x igual a 1, x igual a 3, depois x igual a 9 e depois x igual a 15. Repito, não estou colocando esses valores de maneira obedecendo a escala. Então nós temos que a imagem de x igual a 1, ou seja, f de 1, é um valor positivo. Então, o ponto onde x igual a 1 pertence ao gráfico da função é um ponto do eixo x para cima. Então, onde exatamente não dá para saber. Mas nós sabemos que o gráfico passa em x igual a 1 desse eixo para cima. Agora, ocorre que para x igual a 3 e x igual a 9, esse gráfico intercepta o x igual a 3 num ponto abaixo do eixo. Da mesma forma que x igual a 9. Então, num ponto abaixo do eixo, porque f de 9 também é negativo. E uma vez que f de 15 é positivo, então o ponto onde x é igual a 15 é do eixo x para cima. Então quer dizer que o gráfico tem que passar nesses tracejados que foram esboçados, de tal forma que, para desenhar uma parábola que atenda a essas condições, então nós temos, seria um desenho mais ou menos assim. Então, nós temos que, para x igual a 1 e x igual a 15, nós temos uma ordenada positiva. E para x igual a 3 e x igual a 9, para essas abscissas, então nós temos ordenadas negativas. Então, obedecendo a essas condições, a gente nós podemos concluir que o esboço desse gráfico é algo mais ou menos nesse sentido. E aí, com base nisso, vamos analisar as afirmativas, onde a primeira delas diz que o coeficiente A deve ser menor que zero. Como nós observamos que essa parábola ela precisa ter a concavidade voltada para cima, então a primeira constatação imediata é que esse coeficiente A tem que ser positivo e não negativo. Então a primeira afirmativa é necessariamente falsa. Segunda, b ao quadrado menos 4ac igual a zero. Ora, b ao quadrado menos 4ac é o valor do discriminante delta. b ao quadrado menos 4ac é o delta. Como nós observamos pelo gráfico que essa parábola intercepta o eixo das abscissas em 2 pontos distintos, significa dizer que esse delta tem que ser um valor positivo, porque a função quadrática em questão possui 2 zeros, ou 2 raízes. Então quer dizer que b ao quadrado menos 4ac igual a zero é uma afirmativa também falsa. No item C, nós temos que o coeficiente C é igual a zero. Ora, observando que nessa função quadrática, onde f de x é igual a ax2 mais bx mais c, se nós atribuirmos x igual a zero, ou seja, calcularmos a imagem para x igual a zero, então nós temos que f de zero é igual a vezes zero ao quadrado, mais b vezes zero, mais c. Ou seja, em outras palavras, f de zero é igual a c. Então, o valor de c, observado como sendo a imagem de x igual a zero, e x igual a zero
está à esquerda de x igual a 1 no plano, nós temos aqui a imagem de x igual a 0, como sendo f de 0 um número positivo, pois a ordenada de x igual a 0 está acima do eixo x. Ou seja, quando o item C diz que C é igual a 0, então nós temos mais uma vez uma afirmativa falsa. No item D, nós temos que menos B sobre A pertence ao intervalo de 10 a 18. Como é que nós vamos determinar se essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Observe que essa função ela possui dois zeros, que eu vou chamar aqui, um deles como sendo um valor m, que é o ponto aqui, a abscissa, onde o gráfico intercepta o eixo x, e o outro ponto, onde a parábola intercepta o eixo x, eu vou chamar de n. Então nós temos uma função com duas raízes m e n. Então, esses valores, eles, no caso de m, eles estão determinados dentro de um certo intervalo. Então, m, por exemplo, é perceptível que ele se encontra entre os valores de x igual a 1 e x igual a 3. Ou seja, 1 é menor do que m, que é menor do que 3. Já a outra raiz n, ela se encontra entre os valores de x, 9 e 15. Ou seja, nós podemos afirmar que 9 é menor que n, que é menor do que 15. Então, com essas desigualdades, nós podemos manipular algebricamente essas relações e, somando, nós temos aqui que 10 é menor do que m mais n, que por sua vez é menor do que 18. Ocorre que m mais n é a soma das raízes dessa função. E a soma das raízes de uma função quadrática é dado como sendo menos b dividido por a. Então nós temos que m mais n, ou menos b sobre a, é um valor situado entre 10 e 18. Ou seja, é correto afirmar que menos b sobre a pertence ao intervalo aberto entre 10 e 18. Então quer dizer que o item D trata-se de uma afirmativa verdadeira. No item E, f de menos 2, nós observamos que menos 2, por se tratar de uma abscissa à esquerda de 0, vai ter o seu y, ou seja, a sua ordenada, como sendo um valor estritamente positivo, ou seja, f de menos 2 é certamente, assim como f de 0, são valores positivos. Então, no item E, f de menos 2 menor que 0, trata-se de uma afirmativa falsa. F de 4 maior que 0 no item F, nós temos que 4 é um valor entre 3 e 9. Então, a imagem de x igual a 4, o valor de y, é um valor abaixo do eixo x, do eixo das abscissas. Então, nós temos f de 4 como sendo um valor negativo. Então, quer dizer que o item E, dizendo que f de 4 é maior que 0, é mais uma afirmativa falsa. No item G, menos b sobre 2a é o valor da abscissa do vértice dessa função, da abscissa do vértice do gráfico dessa função. Então, menos b sobre 2a, como sendo o x do vértice, é um valor situado entre 3 e 9. Se é um valor situado entre 3 e 9, significa dizer que é um valor positivo. Então, menos b sobre 2a maior que 0, sendo positivo, é uma afirmativa verdadeira. E, finalmente, f de menos b sobre 2a sendo negativo, observe que f de menos b sobre 2a é a imagem de quando x é igual a menos b sobre 2a, ou seja, é a ordenada, ou seja, o y do vértice. E aí nós temos aqui o y do vértice, que é f de menos b sobre 2a, como sendo um ponto abaixo do eixo x, significa dizer que o y correspondente a esse ponto é certamente um valor negativo. Então, quando se coloca que f de menos b sobre 2a é negativo, temos também aqui uma afirmativa verdadeira.